porque pais e filhos realmente me inspiram. Olá, Elenir Menegaso do canal Conecte Eu Sou. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o papel do pai dentro de uma família. Por mais que esses pais não estejam presentes, muitos pais são presentes, mas ao mesmo tempo são ausentes. E muitos pais realmente estão ausentes por completo. Qual é a figura do pai? O que o pai representa para essa criança e para esse adulto? Para Bert Hellinger, que é uma das linhas que nós vamos nos basear hoje, o pai, ele representa uma passagem para o mundo, o que esse adulto será no mundo. Então, por meio dele, nós temos um convite para novas possibilidades. O pai e a mãe, eles realmente são equivalentes. Um complementa o outro. Os papéis, eles não podem se inverter, por mais que hoje nós possamos ver nas famílias, os papéis muitas vezes se invertem, porque muitas mães estão sendo realmente pais hoje em dia. Mas, na visão de Bert Hellinger, a mãe, ela dá o alimento e o pai cuida. Quando os pais estão ausentes no aspecto de não estarem realmente presentes, que a gente precisa pensar, e muito, que nós não podemos falar mal dos pais para as crianças. Porque a criança, ela não pode ter o sentimento que a mãe tem em relação ao marido. A criança, ela precisa ter o sentimento dela para o pai como o pai, no sentido do pertencimento. Mas o pai, ele representa para nós muitas possibilidades de acordo com a vida. Então, tudo aquilo que nós temos em relação ao nosso pai é aquilo que vai refletir no nosso futuro e aquilo que a nossa criança vai refletir lá no futuro. Então, o que o pai representa para uma criança? Ele representa a autoridade, a disciplina, a segurança. O pai, ele representa o amadurecimento, como essa criança vai amadurecer ao longo do tempo. Como aberto linhas e como construímos a abertura dessas linhas socialmente. Como vamos amadurecendo a nossa postura. O pai, ele representa também a ajuda de um modo mais generalizado. Os pais ajudam a cuidar e promover aos filhos os mais variados aspectos. Agora, com a ajuda, nós aprendemos a encontrar um limite, e quando aceitamos isso, a lição fica mais acessível. Na visão de Bert Hellinger, a importância do pai é tão fundamental quanto da mãe, de maneira equivalente, embora possam ter tarefas específicas. Mas os dois são os pilares de desenvolvimento da criança. O pai nos ajuda no mundo e a nossa mãe se mostra como o centro da nossa vida. Então a mãe não pode sair do posto natural dela. Resumindo isso, o pai representa o espírito, a vontade de fazer e se arriscar em um mundo diferente, em um mundo com diferenças, com infinitas possibilidades. E isso acaba expandindo o que todos nós trazemos com aquilo que nós vemos. Na briga de pais, as crianças sempre tomam partido ou do lado da mãe ou do lado do pai, de acordo com o que elas enxergam, de acordo com o que elas sentem. E nós precisamos deixar essa possibilidade um pouco mais de lado. As desavenças e os desequilíbrios dos pais não podem interferir no posicionamento que a criança vai ter, por mais que isso seja meio impossível. Muitas vezes as crianças saem mais em defesa das mães e em recusa dos pais. Então, quando fazemos a recusa do pai, deixamos de lado a autoridade que nós podemos ter ao longo da vida. Perdemos a maneira como encaramos o mundo. Ficamos à mercê das escolhas de terceiros. Então não temos uma autoridade efetiva
essa autoridade é uma autoridade de poder escolher, de livre escolha. E quais são as sequelas disso? As sequelas, a figura do pai deixa um vazio das lições que aprendemos enquanto crescíamos na família. A autoridade e a segurança para vivermos as nossas vidas, elas são aprendidas de uma maneira não muito fácil. Então, retirar o pai do posto dele nos deixa presos e atados em determinados pontos do passado. Olha que interessante isso. Outra maneira, quando não reconhecemos o nosso pai, é o julgamento. Então, de maneira frequente, as pessoas julgam os pais, condenando as suas ações dentro do seio familiar. E por conta disso, o fluxo da família se torna cada vez mais sensível quando afastamos o pai desse fluxo da família. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Outro ponto muito importante é a ingratidão. Então, lembrar que foi com a ajuda do pai que a vida que nós possuímos e que o nosso filho possui foi aceita e concretizada. Então, cada contexto e situação é diferente. Nós sabemos disso e nós não queremos que se una ao seu genitor de forma forçada, mas guardar a si mesmo a sensação de gratidão pelo pai, isso é muito importante nós deixarmos muito claro para as nossas crianças. Então, quando nós pensamos que nós, enquanto filhos, estamos acima dos nossos pais, isso não é efetivo. Porque muitas vezes nós expulsamos do coração aquilo que tem o verdadeiro pertencimento da concepção. E quando nós entendermos isso, a nossa sobrevivência ela vai ser assegurada. Muitas vezes o que nos traz, enquanto adultos, a solidão, o vazio, aquilo que nós não sabemos determinar é pela falta do papel de pai que temos com nós mesmos. E nós precisamos estar atentos a isso. O perdão também. Quando nós temos dificuldades em perdoar, quando nós temos dificuldades em esquecer algumas situações ou algumas mágoas, isso está intimamente ligado ao papel do pai. Algumas considerações nós podemos fazer no geral. O papel do pai para Bert Hellinger, ele se concentra na educação e preparação para lidarmos com o mundo externo. Isso nós não podemos esquecer. Se nós estamos tendo dificuldades em lidar com todas as consequências que nos rondam, que estão em volta da gente, pelo mundo externo, por aquilo que está lá fora, é porque nós tivemos dificuldades em entender o verdadeiro papel do que o nosso pai teve em nossa vida. Então nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos, que eles tenham a consciência de que sim, pai é fundamental, o pai veio para a concepção daquela vida, a concepção, a existência, ele estar ali pelo papel do pai. Isso faz com que fortaleçam os filhos, que os filhos gerem novas atitudes, que essas atitudes sejam extremamente importantes, que essas atitudes não sejam passadas de geração em geração. Isso vem para aprimorar a existência de nós mesmos, as relações familiares, e por isso que eu acho tão importante nós falarmos sobre o papel do pai, para que a gente nunca consiga tirar o pertencimento desse pai. Hoje em dia nós vemos muitas e muitas famílias, muitas mães falando que elas são pai e mãe ao mesmo tempo. Não, elas não são. Elas são mães. Elas agem e elas formam a família com o tempo sendo apenas mãe. O papel do pai é um papel diferente. Nós precisamos entender isso, porque quando nós
mães, tomamos o pertencimento do pai para a criança, fica confuso que a mãe seja o pai e mãe ao mesmo tempo. Bert Hellinger, ele descreve uma carta ao seu pai. É muito interessante essa carta. Ele cresceu e ele se desenvolveu no distanciamento dele como criança com o seu pai. E ele desenvolveu muitas atitudes que foi muito base para os seus estudos também, porque ele tem uma visão do pai, mas a visão que ele tem do pai é a visão da mãe e não a visão dele próprio. Nós sabemos que enquanto somos mães e estamos criando os nossos filhos para uma vida adulta, é muito importante não falarmos mal do pai, não denegrirmos os pais, não falarmos tudo aquilo que o pai fez ou não fez, ou deixou de fazer, muitas vezes deixou de fazer. Isso é importante para o crescimento de caráter, o desenvolvimento emocional dessa criança. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Um beijo no seu coração, compartilhe, se inscreva e deixe seus comentários para nos interagirmos melhor.